Calorosas saudações, meus amigos. Como estão? Tudo bem? Quinta-feira, como sempre, lives diárias sempre a iniciarem-se entre as 19 e as 20. Portanto, vamos a mais uma live. Hoje aqui com mais um tema que faz puxar pelos vossos comentários, que faz pensar, que faz abrir aqui também um bocadinho mentalidades, uma vez que, infelizmente, em Portugal as altas instâncias ainda têm alguma dificuldade relativamente, e muitos criadores também, relativamente à temática de hoje. Hoje aqui o primeiro a aparecer aqui na live foi o amigo Jair Oliveira. Boa tarde, como está? Tudo bem? Bem-vindo aqui à live. E então é um tema muito relevante. Hilário Moreira, boa tarde, Sr. Vitor. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? O que é que vocês acham relativamente às redes sociais no mundo ornitológico? Ou seja, se vocês consideram que as redes sociais são uma boa forma de divulgar a ornitologia, se é uma boa ferramenta para ser usada tanto pelos criadores como pelos clubes e até pelas federações, etc. Hoje o tema é extremamente relevante, meus amigos. Temos aqui um grau de comparação, por exemplo, para o Brasil. Se fizermos uma comparação entre aquilo que se passa em Portugal a nível de redes sociais no mundo ornitológico e aquilo que se passa no Brasil nas redes sociais a nível ornitológico, temos uma disparidade brutal, como vocês sabem, ok? Relativamente a tudo. Desde os criadores que fazem bastante uso das redes sociais, seja o YouTube, seja o Instagram, seja o TikTok, etc. E aquilo que em Portugal se usa as redes sociais para tentar divulgar, para tentar dinamizar e para tentar unir mais os criadores nesta causa que é a criação e a manutenção de aves. Portanto, falem um bocadinho, não se esqueçam, quem não for subscrito no canal, subscreva o canal, é totalmente gratuito, ok? Para além de subscreverem o canal, cliquem também no sininho para assim que for iniciada uma live ou que for descarregar aqui um vídeo, vocês recebam uma notificação do YouTube para não perderem nenhuma live ou nenhum vídeo. Ok, meus amigos? É extremamente importante. Verificamos que ainda cerca de 21% dos visualizadores dos vídeos e das lives efetuadas aqui no canal ainda não estão subscritos. Vamos lá, meus amigos. Vamos tentar criar uma dinâmica, como eu dizia logo no início desta sequência de lives, vamos tentar fazer deste canal um canal que se consiga equiparar minimamente em termos de quantidade de subscritores àquilo que vemos nos canais do YouTube dos amigos criadores brasileiros, para tentarmos que a nossa ornitologia também consiga ser mais forte, consiga chegar ao nível, pelo menos através das redes sociais, ao nível que é apresentada a ornitologia no Brasil. Ok, meus amigos? Rui Rocha, boa tarde a todos os amigos criadores. Olá, amigo Rui, como está? Tudo bem? António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? Dime Chirinha, já cheguei, meu amigo, como está? Estou bem, o amigo também está bem. Tudo bem aí pelo Brasil? Como é que está aquela fêmeazinha? Já está melhor, não está? Francisco Bento, boa tarde, amigos. Olá, amigo Francisco, como está? Tudo bem? Carlos Magalhães, boa tarde, amigos. Olá, amigo Carlos, como está? Tudo bem? Dime Chirinha, Treus online, bora deixar o like. É isso aí, meus amigos. Temos aqui 3 amigos agora a visualizar a live. Temos 9 likes. Como sabem, deixar o like é gratuito, extremamente fácil, basta clicar no botão do like e está feito. Já sabem que para clicarem no like têm que subscrever o canal, portanto, força aí, meus amigos, ok? Para além dessa situação, como vocês sabem, este canal é só dar. É dar informação, é dar a oportunidade de falar sobre várias temáticas e, para além disso, é dar descontos promocionais para vocês aplicarem nas compras que façam de produtos nas lojas dos nossos parceiros comerciais para as vossas aves, ok? Hoje temos aqui novamente a loja Birds World Limitada, a loja do meu amigo Rui Carvalho, uma loja situada fisicamente na Moita, na margem sul do Tejo. Vocês podem deslocarem-se fisicamente à loja, se forem aqui da zona, bem como podem também entrar em contacto com o amigo Rui Carvalho através do Facebook, pesquisem por Rui Carvalho,
solicitem os produtos que querem e ele depois poderá fazer o envio dos produtos por transportadora, ou então, para quem for do sul do país, o amigo Rui Carvalho 2 vezes por mês desloca-se ao Algarve, tanto para deixar lá várias marcas de produtos, a qual ele é o representante oficial em Portugal, bem como alguns animais que ele também lá vai levar às lojas do Algarve. Ele pode combinar com vocês uma rota para vos entregar os produtos que vocês adquiram lá na loja em mão, ok? Vão à loja ou façam a encomenda, no final é apresentada a continha e vocês aproveitem o código promocional de 5% de desconto, ok, meus amigos? Mentirinha, tudo na paz, não sei dizer, meu amigo, está magra que só vendo, mas não morreu ainda. A ver se o amigo consegue fazer com que a ave não morra, ok? Hilário Moreira, acho que hoje em dia já ninguém vive sem redes sociais e por isso penso que neste momento seja o principal canal de divulgação, conversação, transmissão de documentação, etc. E temos também, podemos guardar toda essa informação no telemóvel e andar sempre connosco, é um facto. Aqui, infelizmente, eu penso que os clubes ainda não fazem, acabam por não aproveitar ainda muito bem esta ferramenta que existe ao dispor de todos. Eu penso que os clubes poderiam ter mais dinamismo se tivessem outra forma de pensar relativamente às redes sociais, porque nós sabemos que a dinâmica dos clubes ainda é muito, é bom é que o criador vá lá à sede, e se forem sedes que tenham um café, ou que tenham lá produtos à venda e que gastem algum dinheiro lá e tudo mais. Mas esquecem-se por vezes, poderá também ser através das redes sociais, que poderão cativar os criadores a lá se deslocarem. Por exemplo, vamos supor, está a passar um workshop em live, ao vivo, e no decorrer do workshop fazer publicidade à sede do clube. Venham cá, vai existir uma feira dos passarinhos na data tal, venham cá, temos produtos da marca X a determinado preço, da marca Y a outro preço, venham cá, têm desconto, venham cá, passem um bocadinho, venham ver as coisas ao vivo. E penso que muitos clubes não fazem uso desta ferramenta de trabalho, porque as redes sociais, quando bem aplicadas, são uma excelente ferramenta de trabalho, e penso que ainda existe aqui esta forma de ver as coisas, de que as redes sociais são mais prejudiciais do que benéficas para os clubes, para as federações e, infelizmente, também para muitos criadores, que também acham que as redes sociais são coisas do diabo, são coisas do mal, e que quem tenta fazer este trabalho, ou quem tenta se aproveitar das redes sociais, está a prestar um mau serviço à ornitologia. De mentirinha, redes sociais hoje em dia é inimiga dos criadores. Acha mesmo, amigo? Candareu Magalhães. Está aqui de mentirinha, bloqueando perfis, reduzindo alcance. Pronto, o Facebook, nesse aspecto, é um bocado rigoroso. Eu penso que de todas as redes sociais que existem, efetivamente o Facebook é um bocadinho complicado. Eu próprio já senti na pele, como eu já disse aqui algumas lives atrás. Eu tenho um canal no Facebook, tenho um grupo no Facebook, que é o grupo Cantinho dos Pássaros 2006. Já é um segundo grupo que eu tive que criar. Eu já tinha tido um anterior grupo com o mesmo nome, Cantinho dos Pássaros, com cerca de 6.000 subscritos lá no grupo. E o que é certo é que a partir do momento que eu comecei a permitir vendas lá no grupo, o Facebook começou a martelar, começou a alertar, e mesmo depois de eu ter proibido, à mínima coisinha eu fiquei sob a mira deles, e eles não descansaram enquanto não terminaram esse grupo. Tive que formar novamente o grupo, e agora infelizmente tem que ser super rigoroso, não posso permitir vendas lá no grupo, por forma a que o grupo não seja banido novamente. O Facebook vai muito a favor das leis que são colocadas, ou seja, a culpa acaba nem por ser das redes sociais, mas das leis que são colocadas em vigor. Ou seja, mais uma vez, voltamos à mesma história. Nós não temos nenhum apoio governamental, nós não temos ninguém que nos defenda, e deveríamos ter. Deveríamos ter um partido, todos os partidos que existem, deveríamos ter um partido que nos representasse, e que cada vez que tentassem promulgar uma lei em defesa dos animais, e está tudo muito certo quando querem promulgar leis em defesa dos animais, deveriam pensar que não é tudo igual.
Porque nós, criadores, que estamos registados em clubes, que anilhamos os nossos pássaros com anilhas oficiais, que tentamos fazer tudo da melhor forma possível para dar as melhores condições às nossas aves, nós estamos aqui para preservar. Muitas destas pessoas que acabam por homologar leis no Parlamento não sabem que, por vezes, os passarinhos têm melhores condições do que os criadores desses passarinhos têm nas suas casas. Eu, por mim, falo. Eu aqui tenho 2 ares condicionados, coisa impensável na minha casa. Eu aqui aspiro o chão com uma frequência que na minha casa não se aspira. Na minha casa aspira-se o chão uma vez por semana, etc. Ok? E como eu, muitos outros criadores. Aqui há uma variedade de alimento, que eu não tenho essa variedade de alimento para ter ao meu dispor e da minha família. Tenho a alimentação normal para estarmos todos bem, mas não é tão selecionada e tão variada como aqui. Portanto, estas pessoas não sabem, são leigas. E era importante nós termos um contraponto, termos alguém que nos apoiasse, alguém que nos representasse, para informar essas pessoas quando querem legislar alguma lei na defesa dos animais e tomam tudo por igual, haver algum político, haver alguma força política que dissesse: ei, espera aí, não é bem assim. Eu vou-vos mostrar e vou-vos provar de que um criador federado dá todas as condições possíveis e imagináveis que existem às suas aves. E dessa forma, tentar proteger-nos um bocadinho e não deixar que uma lei seja promulgada no geral e que acabe por prejudicar todos. Tanto aqueles que fazem o mal, como aqueles, como é o nosso caso, que fazem o bem. E as redes sociais vão muito atrás das leis existentes. Neste caso, o Facebook vai muito pelas leis aplicadas na União Europeia. Se for na América do Sul, vai muito pelas leis que cada país na América do Sul tem. E por aí fora, nos Estados Unidos a mesma coisa, na Oceania a mesma coisa, na Ásia a mesma coisa, e por aí fora, ok? O problema é nós não termos uma representação a nível político que nos defenda. E penso que de uma vez por todas é mais que hora de quem manda, as federações nomeadamente, conseguirem falar com algum partido que nos consiga representar na Assembleia da República para evitar que mais leis futuras sejam homologadas e que nos venham a prejudicar nisto que nós tanto amamos e que é importantíssimo para a preservação das espécies. Ainda no outro dia eu estava a falar do caso dos tentilhões. Eu quero muito ajudar a tradição dos tentilhões, mas como eu referi, eu tenho bom senso e eu não posso estar a fazer uma live aqui, na minha casa, com tentilhões que na sua grande maioria, na sua quase totalidade, se não na totalidade, são apanhados na vida selvagem, para depois proceder-se à arte do canto do tentilhão. Não o posso fazer. Vai contra a minha forma de ser e contra a minha forma de estar. E vai contra aquilo que eu pratico, que é a preservação de espécies. Eu, todos vocês, criadores, acabamos por ajudar na preservação das espécies. Portanto, eu não posso fazer isso. Mas pensam que lá no Parlamento alguém vai dar valor a isto. Não, porque as pessoas são leigas. As pessoas não têm conhecimento, infelizmente. Meus amigos, não se esqueçam de deixar o like. Temos aqui 18 amigos a visualizar a live. Temos 12 likes. Portanto, quem ainda não tenha colocado aí o joinha, deixa aí, por favor. Ora, Canaril Magalhães, concordo com o Hilário, sem dúvida que hoje em dia é a forma mais fácil de divulgação. Joaquim Araújo Pires Moreira, boa tarde a todos os amigos criadores. Olá, amigo Joaquim, como está? Um forte abraço. Dime de Chirinha, sem tentar, pronto, isto eu já tinha falado. João Carlos Badal, boa tarde a todos. Olá, amigo João Carlos, como está? Tudo bem? Nuno Duarte, boa tarde, Vitória a todos os amigos. Olá, Nuno, tudo bem? Um abraço, amigo. Rui Rocha, para mim, falo da minha experiência, foi através das redes sociais, principalmente as brasileiras, que me apaixonei pela ornitologia, mas como tudo tem que se filtrar toda a informação que recebemos. Sim, as redes sociais depois também têm essa parte negativa. Nem tudo, e isto é em todas as áreas, não é apenas na ornitologia, é em todas as áreas.
nem tudo aquilo que vemos nas redes sociais é verdade. Eu, por exemplo, tenho que educar os meus filhos nesse sentido. Os meus filhos, tenho o meu Diniz com 12 anos, tenho a minha Sofia com 5 anos, e muitas das vezes o Diniz já não tanto, que já começa-se a perceber, já está numa fase de início da adolescência, já começa a ter essa percepção. Mas até há poucos anos atrás, muitas vezes virava-se para mim e dizia: olha pai, eu vi no YouTube que isto e isto. E eu dizia: filho, isso é mentira. E ele teimava comigo: não, é verdade, é verdade. E eu tinha que lhe provar que era mentira e tinha que o tentar fazer perceber que nem tudo o que ocorre nas redes sociais é verdade. Muitas vezes são fake news, muitas vezes são montagens, porque basicamente o que essas pessoas querem são visualizações. Okay? Quantas vezes nós vemos num canal um título que chama logo a atenção, que cativa logo as pessoas, e depois começamos a ver o vídeo e nada tem a ver com o título. Agora, eu faço a mesma coisa com a minha filha. A minha filha muitas vezes vem ter comigo e diz: olha pai, eu vi no YouTube que os desenhos animados da Porquinha Pepa ou os desenhos animados da Bluey, que é aquilo que ela gosta mais, acontece isto e há um mito e há um segredo e há isto e há aquilo. E eu digo: filha, isso é um canal do YouTube que, como quer que tu todos os dias lá vais ver as coisas que eles lá colocam, inventam essas histórias, porque tudo o que existir na Porquinha Pepa ou na Bluey, tu vês nos episódios, nos desenhos animados que dá na televisão. E ela devagarinho, às vezes já vem ter comigo e diz: ó pai, afinal tinhas razão, eu sei que lá no YouTube eles dizem aquilo, é só para chamar a atenção, porque eu depois vejo os episódios e não vejo nada daquilo que eles lá disseram. Portanto, nem tudo aquilo que passa nas redes sociais é positivo. Temos que filtrar, como diz o homem Costa, sem dúvida nenhuma. Ora então, deixem-me só ver onde é que eu tinha ficado. Ora, Rui Rocha, mentirinho, conhece o Valdecir Canaril CF? Deve conhecer, com certeza. Hilário Moreira, posso falar que no meu caso tiro muitas dúvidas com o Vítor, aliás ainda hoje acabei de o fazer, e se não houvesse redes sociais era impossível tirar essas dúvidas. Sim, é assim, há dúvidas que é possível pegar no telemóvel e falarmos, mas não há nada como, e no caso que foi hoje, por exemplo, o Hilário mostrou-me um passarinho, salvo erro uma fêmea, um gloucester, um passarinho brutal, com uma forma brutal, está ali com um pequeno problema de rebaixar as asas, ou seja, não mantém ali as asas na gaiola de exposição, não mantém as asas sobrepostas ao dorso, mas isso é algo com o treino, muito provavelmente ele vai conseguir retificar. E é um passarinho top, e eu tive-lhe aqui a falar sobre várias situações, e lá está, por telefone, quanto muito ele podia tirar uma fotografia à ave, enviar a fotografia, mas não era a mesma coisa, não é? E nada como nas redes sociais, ele manda um videozinho e depois estamos ali a debater a ave, não é? Mensagem para cá, mensagem para lá, e estamos ali a debater a ave. E quando falo sobre aves, como foi o caso de hoje, muitas vezes é sobre produtos a administrar, situações que ocorrem com algumas aves, portanto é brutal, as redes sociais, é brutal. Aliás, está aqui muita gente, o Jimmy Girinha também tem falado com regularidade, o Nuno Duarte também fala com alguma regularidade sobre variedíssimas situações. O amigo António, que também aqui costuma estar, também já falei com ele várias vezes por telefone. Portanto, neste caso as redes sociais são brutais neste aspecto. A Rui Rocha pode ser que eu lhe possa ajudar. O Valdecir, amigo de Mentirinha. Nuno Duarte, as redes sociais são uma boa e grande arma de divulgação quando bem usada e aproveitada. Caso contrário, pode ser uma bomba que explode nas mãos, é verdade. De Mentirinha, para troca de informações, a rede social é muito bom, para exposição e venda já é horrível. É um bocadinho. Lá está, as redes sociais são um bocadinho complicadas nesse aspecto, por causa das leis, mais uma vez eu volto a dizer. Porque as redes sociais, por muito que tenham, por exemplo, sede nos Estados Unidos, quando alguém que é da Europa ou é da América do Sul faz uso da rede social, eles vão buscar as leis vigentes nesse país, onde o criador está a fazer uso das redes sociais. Se a lei diz que é proibida a venda de animais, que é proibida a exploração de animais e tudo o resto, eles têm que cingir à lei, têm que fazer cumprir a lei. Para eles próprios, redes sociais,
não serem penalizadas aos olhos das leis onde o criador está a fazer uso dessas redes sociais. Ok? Isto é um problema maior. Isto ultrapassa as redes sociais. O problema é deixar-se homologar em leis que acabam por nos prejudicar. Esse é que é o grande problema. Porque na altura, por exemplo, da homologação em que proibiram a venda de animais, aqui há uns anos, como vocês sabem, hoje em dia vocês vão a uma loja, a loja não pode ter animais à venda. É proibido por lei ter animais à venda. O que é que eles fazem? Eles põem alimentação à venda e dizem que na compra de determinados quilos daquela alimentação oferecem um cão ou um gato. É uma maneira de contornar a lei. Ou até um passarinho. Ok? Isto é uma forma de contornar a lei. Porquê? Porque eles proibiram a venda de animais. Da mesma forma, nas redes sociais, depois também não podemos colocar à venda o excedente de aves que criamos por ano. Agora, o problema aconteceu aonde? A gênese do problema está aonde? Está lá em cima, em quem manda, no Parlamento, onde as leis são transmitidas e depois são homologadas. Esse é que é um grande problema. E com esta agressividade de políticas que cada vez vemos mais para connosco, criadores, sejam criadores de aves, sejam criadores de cães, de gatos, de muitas outras espécies de peixe, muitas outras espécies que existam, é nós não termos ninguém a nos defender lá no sítio onde se manda, não é? Onde as leis são passadas, onde as leis são homologadas. Esse é que é o grande problema. E está mais que na hora nós termos uma representatividade parlamentar para nos defender. Enquanto esta situação não ocorrer, vão continuar a sair leis e cada vez pior, meus amigos. E cada vez pior para nós. É importante que as instâncias que estão à frente da ornitologia, tanto a nível nacional, em Portugal, como a nível mundial, no resto do mundo, parem para pensar um bocadinho nesta situação e tentem de uma vez por todas até esquecer ideologias políticas. Porque às vezes poderá ser alguém que até é do PS e agora está lá a AD, o PSD, e alguém pode ser do PS, vamos supor, não estou a dizer que é, mas imaginemos que até pode ser alguém do PS que está à frente da ornitologia a nível nacional, não sei se é, não estou a dizer que é, atenção às minhas palavras, mas isto é um exemplo. Vamos supor que a pessoa é do PS e agora quem lá está é a AD, o PSD com o PP, e a pessoa por uma ideologia política nem sequer tenta falar com quem lá está, ou até falar com a segunda força política, ou chega, no momento. Imaginem. Ai não, porque eu sou de esquerda, não vou falar com partidos de direita, ou de direita radical, e então não vou fazer isso. E nós é que somos os prejudicados. Temos que esquecer ideologias políticas e temos que tentar que uma força política de valor, não pode ser uma força política como, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que tem lá uma pessoa. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Tem que ser partidos fortes. PS, PSD ou Chega, que são as três forças. Ou até talvez o ILA, a Iniciativa Liberal, que neste momento também consegue ter alguma força. Tem que ser um partido deste tipo, que demonstre uma abertura para entrar em conversações com quem manda no mundo ornitológico e que tenha alguém, que até pode ter lá alguém dentro do partido que até goste desta arte, porque eu conheço políticos, eu conheço juízes, eu conheço médicos, eu conheço engenheiros, eu conheço malta da construção civil, eu conheço seguranças privados, eu conheço polícias, eu conheço militares que criam passarinhos. Portanto, alguém que até goste deste hobby e que até pratique o hobby e que esteja inserido numa dessas forças políticas e que consiga, junto desse partido, fazer alguma força, já não digo para tentar anular tudo aquilo que já foi homologado em termos de leis, mas para travar, para pelo menos termos ali alguém que lute, sempre que houver uma tentativa de uma nova homologação de uma nova lei. Isto é extremamente importante para nós. E enquanto nós não pensarmos nisto, que é lá é que se decide, não é aqui em baixo, é lá é que se decide e que temos que ter ali alguém a nos representar, a nos defender, será muito difícil não haver uma tendência para piorar esta situação, meus amigos. Isto é extremamente relevante.
Meus amigos, como eu tinha dito ontem, existe aí agora aí uma brincadeira dos hypes. É um bocadinho como os likes. Portanto, a quem aparecer aí a palavra hype, cliquem, porque isto em termos de monetização da live vai fazê-la subir mais ou menos consoante a quantidade de hypes que vocês colocam, ok? Peço desculpa. Ora então, deixem lá ver onde é que eu tinha ficado. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo Paulo, como estás? Tudo bem? Quero aqui também falar aqui uma situação aqui relativamente ao amigo Paulo, porque ele merece, ele também tem ajudado, com a sua experiência, tem ajudado, tem estado sempre aqui presente. Já fez o logotipo para o futuro clube dos canários London Fancy que iremos fazer aqui em Portugal. E para vocês saberem, para quem ainda não saiba, que o Paulo faz logotipos. Portanto, se algum de vocês criadores não tenha um logotipo para o vosso canaril ou para o vosso aviário, podem falar com o Paulo. Perguntem valores, isso depois é entre vocês. Perguntem valores, digam o que é que gostariam de ver no logotipo e tudo mais. Falem, porque o Paulo tem esta disponibilidade. Ele tem divulgado nos últimos dias nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, esta disponibilidade que ele tem. Ele faz logotipos espetaculares. Eu não sei se viram o logotipo que ele fez para o futuro clube do Canário London Fancy. Ele fez por vontade, por autorrecriação, ficou espetacular e eu agradeço de coração. Portanto, ele faz logotipos top. Portanto, aproveitem, meus amigos. Se algum de vocês ainda não tiver o logotipo do vosso canaril, do vosso aviário, e se tiverem dificuldade em arranjar alguém que vos possa ajudar a fazer o logotipo que vocês sempre sonharam ter, falem com o amigo Paulo Palmeiro, ok? Não se esqueçam também de partilhar o canal, de divulgarem nas vossas redes sociais. Mesmo quando estamos aqui em live, meus amigos, vocês podem copiar o link da live e porem nas vossas redes sociais, até para ver se conseguimos cativar aqui mais criadores ou que possam não conhecer a existência possam desconhecer a existência do canal, ou que até às vezes, lá está a questão naquela mentalidade de que não, isto não vale nada, para quê? Um canal do YouTube sobre passarinhos e não sei o quê. E depois até poderão assistir a uma live, poderão gostar, poderão ver a troca de ideias através dos comentários que nós aqui todos fazemos diariamente e que possa começar a vir a fazer parte desta família. Portanto, façam isso também, por favor, ok? De mentirinha, pelo menos aqui no Brasil, aqui na Europa está igual, amigos, está igual. Embora eu tenha visto aqui há uns tempos, já há uns meses largos, talvez há um ano, eu vi um governador de um estado qualquer, já não sei dizer qual é que era o estado, a representar alguns criadores, que eu vi ele a tentar proibir algumas leis que queriam colocar em prática. E eu lembro-me de ver um vídeo, eu não sei se mais alguém viu, mas eu lembro-me de ver um vídeo em que um representante político, eu penso que era um governador ou um vice-governador de um estado qualquer aí no Brasil, estava a defender os criadores e estava a dizer que até em termos de dinâmica é um mercado que mexe com muito dinheiro. Ou seja, ele estava a falar em termos de PIB, em termos de vendas, em termos de coisas boas que traz para a economia, a ornitologia. Eu lembro-me perfeitamente de estar a ver esse vídeo. Já não me lembro quem é que o postou, não sei se foi a FOB ou se foi algum criador particular, mas vocês tiveram aí um político a falar e a vos defender. Nós aqui em Portugal não temos nada. Quanto muito temos o presidente da Federação, da FOM, que por vezes se reúne com alguns políticos, mas pelos vistos depois não dá em nada. É uma situação extremamente complicada. Nuno Duarte, ainda tenho que assistir à live de ontem, que infelizmente tive que sair. Está lá, está no canal, amigo. A qualquer momento podes ver, podes lá deixar comentários, depois o pessoal também responde e também cria-se ali um feedback, ok, amigo? De mentirinha, aqui para postar os bichos tem que se desdobrar em 1000, é um bocadinho como aqui, nós aqui também tentamos fazer algumas artimanhas, por exemplo, põe-se um vídeo ou uma foto de uma ave e pode-se dizer que a ave está disponível para voar para outro canaril, por exemplo, usam-se frases assim, não se pode colocar preços, não se pode dizer vende-se, não se pode dizer sete-se, e então tem que se inventar um bocadinho, ou então mete só um vídeo das aves e depois mete-se o nome da terra, Santarém, Moita. É complicado, é muito complicado.
Rui Rocha, acompanhei durante muito tempo os canais brasileiros porque não tinha conhecimento de canais portugueses. Depois conheci dois canais portugueses e depois vi uma amarga experiência com outro canal. Estava a ver se continuava aqui. Passei a seguir o canal do Vítor, que para mim é espetacular. Como o Vítor, só o Canareu Qualitá no Brasil. O Carlos Alexandre tem a mesma preocupação em ensinar, instruir e nos habilitar para criar. Obrigado, amigo, pela sua consideração. Fico extremamente agradecido por este comentário. E estar-me a comparar com o Carlos Alexandre, para mim é de valor, porque eu também estimo muito o Carlos Alexandre. Eu também acho que o Carlos Alexandre é uma pessoa íntegra, é uma pessoa do bem. Não só ele, mas acho que é um dos poucos youtubers, de criadores de aves no Brasil, que são pessoas íntegras. Quando eu digo pessoas íntegras, nem é pelo facto de pedir dinheiro no YouTube. O YouTube tem essa possibilidade, pode-se pedir. Se vocês verem aí no meu canal, eu também tenho algumas definições para quem quer fazer algum pagamento no canal e depois até pode receber uma determinada atenção mais especial, vamos assim dizer, ou seja, eu estarei sempre disponível. Eu não ando a publicitar constantemente essa situação. Quem pesquisa e vê que existe essa possibilidade e quer fazer uma doação, faz. Tenho vários criadores, graças a Deus, que o fazem, mas não me vêm constantemente a falar nisso. Aliás, estou a falar nisto agora por causa de estamos a falar da integridade e tudo mais. Ok? Agora, quando eu falo em integridade é eu perceber nas conversas que os criadores têm que muitas vezes não estão a transmitir algo que eu considero errado, como a situação de após aquilo que me disseste, a minha análise é que a ave tem coccidiosos. Dá-lhe isto. Eu isso não acho que é de uma pessoa íntegra. Porque os sintomas que as coccidioses, por exemplo, têm, muitas outras doenças também têm sintomas iguais. Portanto, isso é estar a enganar, isso é falta de integridade. Eu prefiro, às vezes até o criador que me pede auxílio, prefiro dizer recolha de fezes e enviar ao veterinário. E por vezes eu consigo perceber pela resposta, ok, obrigado, boa tarde. Consigo perceber que a pessoa não estava à espera daquela resposta. Mas pelo menos eu mantive a minha integridade. Eu não enganei a pessoa. Eu se fosse outro dizer, isso pode ser salmonelas ou pode ser isto, aplica isto, isto e isto. Eu tenho uma dificuldade enorme em referir produtos. Eu conheço os produtos. Eu conheço os sintomas das doenças. Só que eu acho que essa não é a forma correta de estar a passar informação para os criadores. Porque, como eu disse, a maioria das doenças tem sintomas muito parecidos. E nós não somos veterinários. Posso me considerar especialista a criar aves porque já o faço há 30 anos. Há 30 e muitos anos. Mas eu não sou veterinário. Eu olho para umas fezes. Se as fezes aparentemente a olho nu me parecerem normais, eu não sou capaz, não tenho visão raio-x e não sou capaz de detectar se estão ali micro-organismos nocivos que possam ser salmonelas, ou coccidiose, ou colibacilose, ou o que quer que seja. Não é? Eu sei perfeitamente que não há nada como fazer umas análises às fezes para depois conseguir detectar com certeza absoluta do que é que a ave padece. E o Carlos Alexandre é um bocadinho assim também. Ora então, desculpem lá estar aqui calado, estou só a tentar me situar. Isto, como sabem fazer lives no telemóvel, se fosse no computador, os comentários ficavam sempre visíveis. Como é no telemóvel, se ficar a falar durante muito tempo, os comentários saem do ecrã e depois eu tenho que voltar ao último comentário e tenho que andar a subir, até chegar ao último comentário que falei. De Mentirinha, o Mundial da Argentina não tem canal no YouTube ou lives para acompanhar? Eu penso que não, amigo. Eu, o pouco que tenho visto, você ontem enviou-me 2 vídeos do pavilhão e hoje também vi um criador argentino também a postar um vídeo do pavilhão. Da parte da entrada, já lá tem os placares todos montados, as gaiolas já estão todas no sítio, mas eu penso, e até ver, não quero estar a mentir, até ver eu ainda não vi nenhum canal no YouTube que pertença
à Federação Argentina, que é quem está a organizar o Mundial no Hemisfério Sul. Até ver, não vi. Não quero com isto dizer que não exista. Canaril Magalhães. Ainda hoje ouvi uma notícia que, deixa lá ver se encontrava aqui, que em relação à proteção de dados iríamos ter de pagar para não usar os nossos dados para publicidade e afins. Pois, esta é, depois é a parte má, efetivamente, das redes sociais. Eu aqui há uns meses, há 2 meses talvez, o próprio Facebook andava-me a perguntar se eu não me importava que utilizassem os meus dados, os meus vídeos, as minhas imagens, os meus textos, para eles treinarem a inteligência artificial. Eu disse que não. Preenchi lá o inquérito que eles tinham a dizer que não e pronto. Por vezes também é um bocadinho de relaxo das pessoas que veem aquela mensagem e depois ignoram. Eles dão um prazo de tempo, se a pessoa não fizer nada, depois os dados pessoais, os metadados e tudo mais. Não quer dizer que já não sejam aproveitados. É assim, eu trabalho na área da justiça, eu trabalho com execuções. E eu vejo muitas das vezes empresas, por exemplo, telefónicas, de redes, de redes de internet e de redes de telemóvel e tudo mais, que passam informação umas para as outras quando elas estão sujeitas à confidencialidade dos dados dos clientes. E é mentira, eles passam. Eu sei de bancos que uma determinada pessoa tem dívidas a um determinado banco e depois muitas vezes esse banco vende essa e mais uns quantos milhares de dívidas a outra entidade. Ou seja, os dados estão automaticamente a passar do banco, a quem a pessoa contraiu a dívida, para outra entidade que depois vai tentar recuperar essa dívida. Isso é ilegal. Portanto, isso acontece em tudo, não é só nas redes sociais. É o que temos, meus amigos. As pessoas depois também não têm conhecimento. E mesmo que tenham conhecimento, muitas vezes não têm poder financeiro para andar a colocar processos em tribunal para se defenderem dessas ilegalidades que são praticadas. Aquelas chamadas que nós recebemos sempre a tentarem-nos vender eletricidade, vender para nós trocarmos de operadora, telemóvel e muitas outras coisas. Como é que vocês acham que eles obtêm a vossa informação? É através das entidades onde vocês têm contratos firmados. Por muito que vocês metam lá o vistozinho que não querem que os dados sejam transmitidos a outras entidades. Infelizmente é o que temos. Ora então, deixem lá ver onde é que eu tinha ficado. Meus amigos, não se esqueçam de deixar o joinha, se alguém ainda não deixou o like. Há essa brincadeira do hype também, quem visualizar o hype também, o botãozinho carregue. E subscreva o canal, quem ainda não for subscrito, ainda temos cerca de 21% dos visualizadores das lives e dos vídeos que são colocados aqui no canal que não estão subscritos no canal. É totalmente gratuito, meus amigos. E se quiserem fazer parte destes comentários, aí têm que subscrever, senão não conseguem deixar comentários, ok? Ora, deixem lá ver onde é que eu estava. De mentirinha, estou quase sendo despejado de casa por causa das minhas aves. Então, amigo, o que é que se passa? António Serrano, boa tarde, Vítor, e a todos os criadores. No meu caso, acho fundamental e indispensável na troca de informação e aprendizagem. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? Obrigado aqui pelo seu comentário. Sim, eu penso que hoje é extremamente importante a utilização das redes sociais, principalmente no mundo ornitológico, porque aqui há uns anos era impossível nós termos aqui criadores como estão aqui hoje, do norte do país, para cima do Porto, do centro do país, do sul do país. Temos aqui agora o amigo João Carlos Badal, que é de Elvas. É impossível nós termos aqui esta quantidade de pessoas de várias localizações geográficas a falarmos durante uma hora e meia. E mesmo nos clubes, com toda a certeza que eu não iria ser sócio do clube onde o amigo Rui Rocha irá ser, não iria ser sócio do clube onde o Aves Silva irá ser, não iria ser sócio do clube onde o amigo João Carlos Badal irá ser, ou o Hilário. Estão a perceber? E era impossível, a não ser mesmo nas posições que pudéssemos nos cruzar
e até falarmos um bocadinho, a não ser nesses locais, nas posições, é que se calhar iríamos ter aqui alguma troca de ideias, mas nunca se iriam desenvolver temáticas com a periodicidade, com a regularidade com que nós fazemos aqui através desta rede social que é o YouTube. Entendem? Portanto, é importantíssimo hoje em dia e penso que é indispensável, completamente. João Carlos Badal, o Facebook não permite venda sentenciados, é a censura a funcionar, a culpa é do PAN, ainda não perceberam, se nós não criarmos certas espécies, muitas estariam extintas. É um facto, mas lá está. As pessoas, como são leigas na matéria, e depois como não têm um contraponto, não têm ninguém para lhes dizerem, olha, mas não é bem assim como você está a colocar, não é tanto ao mar nem tanto à terra, porque existem pessoas que preservam, existem pessoas que criam para preservar. E enquanto não houver esse lado de um diálogo, porque o diálogo neste momento é único, é unilateral, é o PAN, que começou com estas brincadeiras todas, não é? Noutros países da Europa foram outros partidos similares, porque nós nem sabemos o que é o PAN. O PAN é uma coisa, é tipo como dizia a líder do PAN aqui há uns tempos, as minhas estufas não matam animais porque são abertas de uma ponta, são abertas na outra. O PAN é exatamente isto. O PAN é uma coisa que está aberto de um lado e está aberto do outro. O PAN vai conforme o poder está. Se o poder está na esquerda, o PAN vai para a esquerda. Se o poder está na direita, o PAN vai para a direita. Eles estão-se pouco lixando se são considerados de esquerda ou de direita. O que eles querem é a ideologia deles. É vincar a ideologia deles. E como é que eles conseguem vincar a ideologia deles? Conseguindo que sejam legisladas determinadas leis daquilo que eles defendem. Só que eles são leigos. Eles não têm o contraponto. É aí que eu me foco. Nós devíamos ter alguém a nos representar para ser esse contraponto. Para sempre que eles viessem falar, os animais isto, os animais aquilo. Eles têm razão em muitas coisas. O problema é que eles põem tudo no mesmo saco. Haver alguém que dissesse, não podes pôr tudo no mesmo saco. Há coisas que sim, é verdade. Há outras coisas que não. Há pessoas que criam para preservar. Há pessoas que dão o máximo de cuidado possível aos animais. Portanto, não pode ser tudo posto no mesmo saco. Essa é a grande falência da ornitologia na atualidade a nível mundial, não é apenas em Portugal. Embora o que nos importa, nós criadores portugueses, é a situação que existe no momento aqui em Portugal, não é? Ora então, Canaril Magalhães. Pois, é a tal situação. Em relação à proteção de dados, iríamos ter de pagar para não usar os nossos dados para publicidades e afins, mas já é usada, meu amigo. Já é usada e já há muitos anos que esta situação, infelizmente, ocorre. Eu vejo na minha profissão, diariamente, por exemplo, vamos expor, tenho um processo que o BCP instaurou em tribunal de uma dívida de um determinado indivíduo que deixou de pagar. Imaginemos, fez um crédito hipotecário, pagou durante 5 anos, passado 5 anos ficou desempregado, ou divorciou-se, ou qualquer situação, e deixou de pagar a casa. O banco, passado 3 meses de não pagamento das prestações mensais, mete um processo em tribunal. O tribunal depois envia para um agente de execução, que é a minha área, para nós recuperarmos a dívida. E nós podemos ter ali o processo. E podemos conseguir recuperá-lo logo no espaço de um mês ou 2, ou o processo pode andar ali 3 ou 4 anos, ou até mais, para se recuperar a dívida. No entretanto, entre esse tempo, o BCP pode vender essa dívida a outra entidade, que pode ser outro banco, ou então uma entidade privada. Eles fazem isto para terem liquidez de dinheiro, porque eles consideram que esses processos é dinheiro, só que é dinheiro mal parado, é dinheiro que não está a dar lucro porque está a haver dificuldade em conseguir recuperar a dívida. E o que é que eles fazem? Agarram numa bolsa de processos, pode ser uma bolsa de 100 processos hipotecários ou de 1000 processos hipotecários, e vendem a uma entidade. Vamos supor, eles consideram que uma bolsa de 100 processos tem um nível de recuperação de 1,5 milhão de euros. E vendem aquilo a outra entidade por 750 mil euros. É dinheiro líquido que entra no banco. Essa entidade sabe que poderá, gastando 750 mil euros, poderá ter uma margem de lucro de 750 mil euros se conseguir recuperar aquilo tudo. É assim que as coisas funcionam. Lá está. E os dados estão a ser transmitidos. Porque a pessoa que contraiu a dívida, quando passou os seus dados, foi, neste caso, não estou a dizer que foi neste caso, àquela entidade bancária, ao BCP. Não foi à entidade que depois adquiriu a dívida para tentar recuperar. Portanto, logo aí há uma passagem de dados de uma entidade para outra.
sem autorização da pessoa que tem a dívida. Portanto, isto acontece há muitos anos. Eu vejo isto na minha área de trabalho, eu vejo isto acontecer, infelizmente, há muito tempo. Rui Rocha, as nossas aves, sem interesse nenhum financeiro, tudo por amor às aves e por prazer de ensinar. Aos dois ilustres senhores, meus parabéns. Obrigado, amigo, mais uma vez. Paulo Palmeira, eu em relação às redes sociais acho que é um meio para divulgar e não só porque há muita coisa que aparece nas redes sociais que não é verdade, é um facto, amigo, sem dúvida nenhuma. Canaril Magalhães, enquanto não virem forma de ganhar dinheiro, o governo não se interessa pelos criadores, mas ele já ganhou muito dinheiro connosco, porque nós movimentamos e bem a economia. Não apenas nessa situação dos registros foi criada nos últimos anos, mas isto é um negócio, o comércio de produtos para aves é um negócio. Quanto mais criadores houverem, mais esses produtos têm saída, mais se vendem, não é? Sobre esses produtos é deduzido uma taxa de IVA, que vai parar aos bolsos do Estado, não é? Portanto, isto é um negócio legal, é um negócio que dá dinheiro a ganhar ao Estado. Ok, podem dizer, mas nas vendas das aves não. É um facto. É um facto. Mas preocupem-se um bocadinho com essa situação. Eu nem me importava de deduzir uma percentagem de IVA sobre a venda de cada ave que eu acabo por despachar a outros criadores, se também tivesse alguma regalia relativamente a essa situação. Se isso contasse, por exemplo, em termos de IRS ou qualquer coisa que eu depois pudesse reaver esse valor que iria dar em termos de IVA ao Estado. Não me importava, como acontece noutras áreas, não é? Como se formos comprar produtos à farmácia e outras coisas mais, nós depois acabamos de ser reembolsados a nível de IRS. Não me importava. Não o fazem. Isto faz lembrar um bocado a situação, por exemplo, dos mariscadores que andam aqui no Tejo. Estamos a falar de milhões e milhões de euros anualmente. Um mariscador, por exemplo, vai ao Tejo 2 vezes por dia, porque há 2 marés vazias e 2 marés cheias. Sempre que está a maré vazia, o mariscador, se conseguir apanhar 30 kg da ameijoa nipónica, pode fazer 150 euros. Se for 2 vezes, pode fazer 300 euros. É muito dinheiro por dia. E o Estado o que é que ganha com isso? Bola, zero. Porque não abre uma fábrica depuradora, porque se abrisse uma fábrica depuradora aqui na margem sul do Tejo, ganhava rios e rios de dinheiro. Esta malta que apanha a ameijoa, coitados, muitos deles é o trabalho, a gente sabe depois há malta que só querem é fazer o mal e querem roubar outros e tudo mais. Mas muitos deles até querem ter o seu ganha-pão. Muitos deles estão ligados a máfias criminosas que os trazem dos países indostânicos e por aí fora, não é? Já tivemos aqui romenos também, agora parou um bocadinho a história dos romenos, agora é mais a malta indostânica. Trazem-nos para cá, exploram-nos e depois vendem a malta que pega na ameijoa e vão para a Espanha, para a Itália e para a Inglaterra para elas serem lá depuradas e consideradas que são apanhadas no estuário do Sado, quando na realidade são apanhadas no estuário do Tejo. Se o Estado fizesse uma fábrica de depuração aqui, esta malta que anda a apanhar as ameijoas, a vez de estar a vender a essas redes criminosas, estava a vender ao Estado, ia lá vender à fábrica. E tinham direitos a descontos, tinham direitos a tudo. Um dia, se por acaso, por doença ou qualquer situação, não pudessem trabalhar, tivessem por uma baixa médica, tinham direito à baixa. E outras regalias mais, não é? Não o faz, o Estado não o faz. É o que temos. Aves Silva, olá, uma boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Di Mentirinha, boa tarde, Aves. Boa tarde, Mentirinha. Di Mentirinha, estou com um problema para decidir o nome do canaril. Então, amigo, diga as opções que tem. Luís Gonçalves, boas noites a todos. As redes sociais são boas se forem bem usadas. Há que ter cuidado com o que se publica, pois pode ser prejudicial para o próprio criador. É verdade, amigo, é verdade. Embora também seja um facto que pode ser sempre prejudicial quando do outro lado só existe maldade. Não querendo falar de mim, mas já eu tenho passado por várias situações e já tenho referido aqui em lives anteriores. Há muitos criadores que me recriminam por eu estar a desenvolver este trabalho nas redes sociais. Há muita malta que diz que eu não devia estar a fazer, que é uma perda de tempo. Se calhar é por causa disso
é que só temos 6.200 subscritores, quando se calhar, se fosse no Brasil, em que a mentalidade é outra, a mentalidade é mais aberta, ou até mesmo aqui na vizinha Espanha, nós temos aqui na vizinha Espanha, temos também youtubers que são criadores de aves, que têm 11.000, 20.000, 50.000, 60.000 subscritores. E não é um país de 213 milhões de habitantes como é o Brasil. É um país de 45, 50 milhões de habitantes. Aqui é o que temos. Que as pessoas, malamente costuma-se dizer, não fazem nem deixam fazer. E é mais fácil dizer mal do que dizer bem. E, infelizmente existem muitas pessoas aqui em Portugal que pensam assim. Nós ainda temos uma mentalidade ainda do tempo do outro senhor, não é? Por muito que já tenham passado 50 anos, mas ainda mantemos uma mentalidade muito básica, em que a inveja, as pessoas não percebem que está-se a tentar ajudar. Não, as pessoas pensam, espera aí que aquele gajo está a ficar famoso e eu não gosto dele, não pode ser, e só por eu não gostar dele não vou subscrever o canal. Eu também não gosto de muita gente, mas no entanto, e nomeadamente youtubers, que eu discordo da opinião, portanto não gosto da forma como a pessoa fala. Com isto não quer dizer que eu não esteja lá subscrito. Variadíssimos canais, tanto portugueses como estrangeiros. Não quer dizer que eu não esteja lá subscrito. Eu tenho uma doutrina de vida que é a seguinte. Eu, para poder falar mal ou bem de alguém ou de uma coisa, eu tenho que conhecer esse alguém ou essa coisa. Não se pode falar mal sem ter conhecimento de causa. E por isso eu sou obrigado a, pelo menos, tentar perceber o raciocínio. Ou o raciocínio da pessoa, ou o raciocínio de determinada ideia. E só depois é que eu posso referir se acho bem ou se acho mal. Falar bem ou falar mal. A maioria das pessoas não. A maioria das pessoas não gosta, acabou. É mais fácil falar mal sem ter conhecimento de causa. Quantos e quantos criadores nós temos aqui no panorama nacional que poderiam estar aqui no canal a oferecer a sua experiência, a ajudar, como vocês aqui estão, deixando os comentários, fazendo parte desta família e não o estão. E vocês acham que é porquê? Pensem um bocadinho nisto. Porque nós vemos que as temáticas são temáticas que dizem respeito a qualquer tipo de criador. São temáticas importantes. Tiram-me bastantes dúvidas. O canal oferece promoções para as pessoas terem desconto na compra de produtos para as aves. Não se pede dinheiro. A única coisa que se pede é para subscreverem. E, no entanto, não saímos daqui da cepa torta. Eu posso-vos dizer que em 6.200 subscritores que estão aqui no canal, cerca de 30% são criadores brasileiros que estão subscritos. E depois temos aqui também alguns criadores espanhóis, alguns criadores argentinos. É verdade que grande parte são os portugueses, mal seria, mas anda aqui à volta talvez dos 60%. É uma vergonha. Deveria ser muito mais. Isto é um canal português, não é? Deveria ser muito mais. Portanto, não é fácil, é complicado. Acaba sempre, infelizmente em Portugal, acaba sempre por ser mais prejudicial do que benéfico. Não tenham dúvidas disto que eu vos estou a dizer. António Serrano, é filtrar o que de melhor se adapta a cada criador e seguir pelo caminho certo, sabendo que nem tudo o que se ouve é correto e verdadeiro. Sim, sem dúvida nenhuma, nem tudo o que se ouve é correto e verdadeiro, e mais, até poderá ser o correto e verdadeiro, mas que se aplique a umas determinadas condições. Nós também já falámos sobre isto. Muitas das coisas que aqui são, que eu falo aqui, que funcionam comigo, não quer dizer que funcionem com muitos de vocês. Ok? Nem é essa a ideia. A ideia aqui, quando se tenta falar, mas eu faço assim, vocês vão ver que eu nunca tento superpor a minha opinião a outras opiniões. A ideia, quando eu tento aqui transmitir, ou quando algum de vocês nos comentários tentam transmitir uma experiência sobre uma determinada situação, é dar a conhecer a alguém que tem poucos conhecimentos ainda, que está a passar por um problema, e a dar-lhe conhecimento das várias hipóteses que essa pessoa pode ter para solucionar esse problema. Ok? Depois, no geral, o que se passa aqui é uma troca de ideias. É um tema em que eu digo a minha opinião, o amigo António diz a opinião dele, o amigo Luís diz a opinião dele, o amigo Paulo diz a opinião dele, e por aí fora. Ou seja, é uma discussão cordial, e é assim que as coisas devem ser. É uma discussão cordial que nós aqui tentamos ter durante as lives.
Ora, de mentirinha, dei sorte de conhecer muitos criadores neste brasileiro. Excelente, amigo. Rui Rocha, mentirinha, ele faz lives às terças e sábados às 20 horas no Brasil. Assiste a uma live e explica o que está a acontecer com a sua fêmea. Pode ser que ele consiga ajudar. Ele queria por amor aos passarinhos e não para concurso. Rui Rocha, a gênese do problema está no PAN. Em Portugal é verdade. No PAN e a todos aqueles que abriram as portas para o PAN poder ter pertencido a uma coligação, não é? Um bocadinho por aí. Obviamente, cheirinho, a fêmea não quer comer. Entrei com Coxinon, agora mudei a abordagem para a vitrine multivitamínicos. Nunca vi isso. Ela só come ovo se passar mel. Embora o ovo não seja bom, amigo, você vai acabar por rebentar o fígado do pássaro. Ovo e mel é super calórico, você vai acabar por dar cabo do passarinho, amigo. Já ontem tinha dito. O ovo já é riquíssimo em proteína. O mel é riquíssimo também em glicose e em proteína. Não é a alimentação correta para uma ave doente, amigo. Uma alimentação correta para uma ave doente é alpista só. Só alpista. Essa é a alimentação correta para uma ave doente. E mais importante era tentar detectar o problema através das fezes. O amigo diz que tem dificuldade, que é caro aí no Brasil. É complicado. Agora, o ovo e mel não é dieta para nenhuma ave, muito menos uma ave doente, amigo. Rui Rocha, ele teve um canário com um problema parecido com o teu e conseguiu salvar a ave com o produto comercializado aí. De mentirinha, vou chamar depois no WhatsApp. António Correia, sim, é verdade, sempre que preciso o amigo Vitor está sempre disponível para me ajudar, por isso recomendo a todos os criadores que não estão inscritos no canal para o fazer, pois ele merece, obrigado. É verdade, aqui o amigo António de vez em quando também falamos. Não são muitas vezes, mas quando falamos, as conversas prolongam-se por bastante tempo, porque lá está, existe sempre tema, existe sempre conversa, existe abertura, tanto da minha parte como por parte do amigo António, para estarmos ali a falar durante um bocadinho sobre aquilo que amamos, que é a criação dos passarinhos, e pronto, é por aí, é o que temos. Aqui o amigo Luís Gonçalves a mesma coisa, de vez em quando também vamos falando, de vez em quando transmitimos também ideias por mensagens um com o outro, e por aí fora, praticamente todas as pessoas que aqui estão sabem que encontram sempre aqui uma porta aberta, não é? Luís Gonçalves, as normas nacionais também têm de seguir diretivas europeias e muitas vezes não podemos só apontar para o dedo aos nossos governantes. Há países com restrições bem piores que nós, é verdade, em Itália principalmente. Em Itália, ainda aqui há cerca de 2 ou 3 anos, nem queriam deixar que se realizasse lá o campeonato nacional, porque os partidos políticos radicais que defendem os animais a torto direito sem conhecimento de causa, queriam proibir mesmo a criação básica de aves. É um facto. É um facto, mas também é um facto, se nós tivermos aqui alguém que nos apoie, esse partido, e lá está, tem que ser um partido das 3 maiores forças, ou do PS, ou do PSD, neste caso a AD, coligação, ou do Chega, que depois também vão ter representatividade a nível europeu, não é? Em Bruxelas, e que também nos irão defender lá. Okay? Isto tudo vai ter de começar aqui, vai ter de começar dentro dos países, para depois ir então para o Parlamento Europeu. Enquanto esta situação não acontecer, que isto é como construir uma casa, isto tem de começar cá em baixo, e depois é até chegar ao telhado. Enquanto aqui nós não tivermos representatividade, muito dificilmente alguma vez alguém chegará à Europa para tentar reivindicar os nossos direitos, para tentar nos defender. É complicado, muito complicado. E o pior é que eu não vejo muito movimento para contornar esta situação. Dime Chirinho, o ruim é que aqui temos muitos que se dizem defensores dos animais, mas não entendem nada e só prejudicam os animais. É como aqui, amigo, aqui é exatamente igual. Paulo Palmeiro, Vitor, se não te importares, quem for subscrito no canal Candaril Santos Costa leva 5%. Pronto, amigo, claro que não, até vou passar aqui também algumas lives, eu vou começar também a fazer publicidade aqui à situação, pronto. Eu estava a fazer isto de livre vontade, amigo, mas estás na disposição de dar 5% para cada amigo que queira junto de ti fazer um logotipo? Claro que sim, amigo, eu agradeço, antes de mais só posso agradecer. Claro que sim, amigo. Portanto, estão a ouvir, meus amigos. Quem quiser fazer um logotipo para o vosso candaril, para o vosso aviário, falem aqui com o amigo Paulo Palmeiro. E mais, se forem subscritos aqui no canal Candaril Santos Costa, têm direito a 5% sobre o valor que o amigo Paulo Palmeiro indica a vocês, ok? Pronto, aqui temos mais uma parceria do canal. Estão a ver como é que as coisas se fazem.
É assim, uma mão lava a outra. Estão a ver? Obrigado, amigo Paulo. E da minha parte, sabes que podes contar sempre com a divulgação dessa situação, tanto aqui como em todas as outras redes sociais que eu tenho. Ora, deixem lá ver onde é que eu tinha ficado. Desculpem lá, às vezes estes barulhos. Eu tenho que ver aqui. Não, Duarte. Na época de Covid, conseguimos, através de um abaixo-assinado, levar a pesca à Assembleia, mas só foi possível por causa de alguém dentro do partido que gostava de pesca. E assim foi considerada a atividade esportiva em vez de atividade lúdica. Pronto, lá está. É a única forma, Nuno. É a única forma. Não existe outra forma. Ainda aqui há uns anos, não sei se vocês se lembram de ver nas televisões. Nas televisões passou pouco, mas foi mais nas redes sociais, principalmente no Facebook. Muitos criadores de várias associações ornitológicas espanholas foram para a rua, foram para Madrid, foram para as grandes capitais espanholas, para Madrid, foram para Sevilha, foram para Barcelona e andaram a reivindicar. Andaram a fazer caminhadas lá pela cidade, a tentarem serem ouvidos no Parlamento. Mas aquilo acabou por não dar em nada. Porquê? Porque não tinha uma representatividade política. Epá, eu peço, se tivermos aqui alguém que esteja metido na política, que faça parte de algum partido, desde que seja um desses partidos fortes, porque neste momento não vale a pena nós estarmos a pedir ao PCP, ao Bloco de Esquerda, ou o PAN nem pensar, não é? Não vale a pena estarmos a pedir a estes partidos, isto não tem nada a ver com ideologias políticas, tem a ver com a representatividade que no momento cada partido tem no Parlamento. Isto tem que ser um partido com força parlamentar. Ok? Não é um partido com 3 ou 4 pessoas lá a representar, ou um partido com uma pessoa, como é o caso do PAN ou Bloco de Esquerda, que vai conseguir fazer o que quer que seja. Tem que ser um partido com representatividade parlamentar. E que nos defenda. Se houver aqui alguém que ande metido nas lides políticas e que faça parte de um desses 3 maiores partidos que nós temos no momento, é para que proponha a ideia. Que proponha a ideia, que vejam qual é que é a abertura. Porque faz efetivamente muita falta ao mundo ornitológico que nós tenhamos uma representatividade parlamentar para não deixarmos que no futuro a situação tenda a piorar. Porque já vai ser difícil retirar as leis que já foram promulgadas e que já estão ativas, a funcionar. Mas que pelo menos evitemos que isto piore ainda mais. Senão qualquer dia proíbem-nos de criar. É certinho direitinho, meus amigos. Candeiro Costa, boa tarde a todos. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? Bem-vindo. Vimento Chirinho, o ruim que para mim sairia caro a cada real deve ser 5 euros. Mas era a forma correta, amigo. Agora estar a alimentar uma ave doente a ovo e mel, você vai rebentar com o fígado da ave se é que já não rebentou. Vai dar cabo do fígado da ave e a ave, seu fígado saudável, nunca vai recuperar. Por isso é que se calhar já está a ficar magrinha, já deve ter a quilha saliente, já está a queimar as reservas de gordura que tinha no seu corpo e infelizmente vai acabar por morrer mais cedo ou mais tarde, amigo. Nuno Duarte, logo amanhã já vou ver, hoje é só para ver a live, depois é dia de abrir champanhe e comemorar mais um ano. É lá, mas é amanhã ou é hoje que fazes anos? Diz lá quando é que faz anos, que eu ainda gosto de dar os parabéns às pessoas antes delas fazerem anos, costuma-se dizer que está a azar. Já está aqui o Rui Rocha a dizer, parabéns Nuno, muitas felicidades e benções para a tua vida. Então é hoje, espera aí, logo ou amanhã já vou ver. Hoje é só mesmo para ver a live, depois é dia de abrir champanhe e comemorar mais um ano, é? Se for hoje, meu amigo, os meus parabéns e contos muitos, sempre aqui na nossa presença, ok? Tenhas um dia, ou que tenhas tido até agora um dia super fixe e que ainda seja mais fixe até ao final do dia, ok? Sónia Costa, olá, tudo bem? Vimento Chirinha, toda a paz e saúde, meu amigo. Vimento Chirinha, como vocês cantam parabéns em Portugal, há de ser da mesma forma, é o parabéns a você nessa data querida e por aí fora, eu penso que seja igual, amigo. Rui Rocha, eu penso que seja igual ao Brasil. Rui Rocha, a minha esposa é brasileira e canta-se da mesma maneira, pronto, está aqui com conhecimento de causa.
Pedro Correia, boa tarde. Só agora cheguei à live. Olá, amigo Pedro, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Dia Mentirinha acabou de começar, Pedro. Paulo Palmeiro, muitos parabéns, amigo Nuno Duarte, contos muitos. João Carlos Badal, Nuno Duarte, muitos parabéns, companheiro. Pedro Correia, quando era pequeno era possível comprar em loja Big Black. Essa espécie está em vias de extinção. Qual o motivo para não ser possível adquirir essa ave tão portuguesa? Sim, antigamente era possível até adquirir qualquer tipo de aves de fauna europeia nas lojas, porque havia pouco controle relativamente às lojas. O que existia era nos campos, existia o que nós chamávamos na altura de venatória, hoje em dia é o CEPNA, não é? Que é uma parte da GNR que trata efetivamente este tipo de ocorrências. Antigamente nós chamávamos a venatória, que era tipo como quase um guarda florestal que, entre outras coisas, também andava sempre a tentar ver se apanhava alguém ao caçar ilegalmente, fosse a armar, fosse com armas de caça, caçadeiras e tudo mais. Mas relativamente às lojas existia muita pouca fiscalização. Até ali à década de 90 praticamente havia muita pouca fiscalização. E então era possível ver bicos de lacos, ver pintacilos, muitos deles até nem tinham totalmente expostos, tinham os bicos de lacos porque misturavam com os mandarins e a coisa ficava por ali, mas muitos tinham nas traseiras pintacilos, verdilhões, tintilhões, pinta-roxo, lugos, chamarizos e por aí fora, não é? Dom Favos e por aí fora. Mas atenção, o bico de laco não é uma espécie autóctone portuguesa. O bico de laco é uma espécie africana que foi trazida por portugueses das ex-colónias e foi trazida para Portugal e depois provavelmente puseram a voar algumas aves e as aves adaptaram-se perfeitamente. Primeiro aqui nesta zona aqui grande, entre o sul do Alentejo e a zona ali norte de Lisboa, Mafra e por aí fora. E depois começaram a disseminar-se por todo o sítio onde haja charcos, canaviais, lagoas, valas com água e tudo mais. Os biclacos começaram. Hoje em dia já são consideradas uma espécie quase autóctone portuguesa, mas atenção, é uma espécie invasora, porque é uma espécie que não era europeia. Hoje em dia é que já existe em grande quantidade. Mas pronto, é um bocadinho por causa disso. Entretanto, as leis foram mudando, começou-se a defender a caça ilegal de animais selvagens, entre os quais as aves, e começou a haver mais fiscalização junto das lojas. Por isso é que hoje em dia a única forma de um amigo ver biclacos à venda numa loja é se for uma ave que venha de um criador registrado no ICNF, que tenha criado a ave em cativeiro e que a loja também tenha uma licença para poder vender aves de cativeiro. Porque a loja também tem que ter uma licença para poder vender aves da fauna europeia, mesmo legalizadas, ok? Por isso é que hoje em dia já não vê à venda com a frequência que havia anteriormente. José Carlos Nunes, boa tarde Santos Costa e a todos os criadores. Olá amigo José Carlos, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Edmilson Oliveira, boa tarde companheiros. Olá amigo Edmilson, como está? Tudo bem? Nuno Duarte, obrigado a todos. Estão sempre a hoje. Fortes parabéns, amigo. Nuno Duarte é igual de Mentirinha, obrigado. A música é a mesma. Canaril Costa, essas pessoas que são contra o trabalho que é feito nos canais como o do Vítor, são aqueles que deviam estar fora da ornitologia e que andam há anos a tirar partido de lugares de destaque nas federações. Infelizmente é o que temos. E infelizmente muitas pessoas também pensam assim, muitas pessoas que estão em níveis altos no meio da ornitologia. Infelizmente é o que temos. As pessoas não compreendem, porque por vezes dizem, isto vocês falam demais, e quanto mais vocês falam, mais aqueles que fazem as leis depois ficam a saber e que vão provocar ainda coisas piores, ainda vão regulamentar leis que ainda irão tornar pior a situação e tudo mais. Muitas vezes é isto que ocorre, meus amigos. O que ainda é pior. Meus amigos, eu vou só ali para fora e vou-vos dizer porquê. Porque eu tenho a luz do canaril praticamente a encerrar e irei ficar aqui sem luz, e então venho só aqui para fora do canaril, só para estar aproximado um bocadinho, ok? E então, infelizmente, muitas dessas pessoas, tanto criadores com experiência, como pessoas que estão em altos cargos na ornitologia portuguesa, consideram que, por vezes, o estarmos a falar muito é pior, não é melhor. Eu sou totalmente contra essa linha de ideias. Totalmente contra. Nós, quanto mais falarmos, melhor vai ser, porque vamos estar a transmitir, a ensinar a quem é leigo, que as coisas não são tão rudimentares como eles pensam.
que existe aqui muita qualidade de trabalho, muito esforço de trabalho, muito carinho, muito amor, que o tratamento que nós damos às aves é top e que estamos a preservar. Isto tem que ser transmitido. E as pessoas não percebem isso. As pessoas... Já fui chamado a atenção N vezes, não aqui no YouTube, mas, por exemplo, no Facebook, quando eu falo sobre determinadas temáticas e determinados problemas que por vezes ocorrem na ornitologia portuguesa, como ocorrem em todos os países, e que eu às vezes até meto um post a dizer o que é que vocês acham sobre esta situação, o que é que vocês fariam, porque é que isto está a ocorrer, e depois recebo mensagens privadas de pessoas ou que são presidentes de clubes, ou que pertencem a uma determinada federação, têm um cargo alto numa determinada federação, a chamar-me a atenção. Atenção, não deves falar sobre estas coisas, porque quanto menos estas coisas vierem cá para fora, melhor, porque senão eles ainda vão piorar mais, as coisas ainda vão ficar piores, e blá 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 blá. E isto é conversa do antigo regime, isto não é conversa de hoje em dia, meus amigos. Estamos em 2025. As coisas são para ser discutidas e são para ser faladas abertamente e são para ser transmitidas para que aquelas pessoas que são leigas e que não têm um conhecimento geral das coisas tenham a percepção de que as coisas não são assim tão rudimentares. É importantíssima esta transmissão de informação, meus amigos. E ainda temos muitas pessoas com esta mentalidade. Esta mentalidadezinha mesquinha que existiu até há 50 anos atrás, mas que continua, infelizmente. Quando nós nos deparamos com um problema que existe, nós temos que pôr esse problema cá para fora. E temos que falar, temos que tentar encontrar soluções. E isto é uma forma também de mostrarmos o dinamismo que esta área tem. Isto é positivo em todos os aspectos. Não é ficarmos calados e tentar resolver cá dentro. Não, não é assim. Não é correto. E eu nunca na minha vida irei ficar calado sobre este tipo de situações. Por muito que tenha muita gente depois contra mim e que muita gente não goste de mim. Porque não é a forma correta de fazer as coisas. Estamos em pleno século XXI. Já ultrapassámos o primeiro quarto deste século, deste novo milénio, meus amigos. Desenvolvam, pelo amor de Deus. Não vamos continuar a ser aquela mesquinice de gentinha que e não sei o quê, não vamos falar, não vamos dizer. Quanto mais falamos, pior é. Porque eles depois ouvem e depois ainda vão apertar mais. Não, eles têm que ouvir. Mas têm que ouvir tudo. Têm que ouvir o porquê é que isto está a acontecer, o porquê é que isto ocorre, o porquê é que existe tanta gente a criar, o que é que está a ser de bem feito, o muito que está a ser de bem feito. Todas estas coisas têm de ser lançadas cá por fora e debatidas publicamente. Não pode haver segredos, meus amigos. Porque senão metemos dentro da bolhinha e essa bolhinha é uma bosta, desculpem lá a expressão. Porque depois vê um pano ou qualquer coisa dessas e homologa-leis a torta e a direita e a bolhinha, que pensa que é muito forte, que manda nisto tudo e consegue decidir tudo, não manda nada. Foi pisada, como aquelas bolinhas daqueles plásticos que a gente gosta de furar, para ouvir o barulho, que aquilo é bué da relaxante. É o que estes panos e estes partidos depois sentem. Olha, pisei a bolhinha, fez pruf, não tinha força nenhuma. Oh, pá, poças. Não pode ser, meus amigos. João Carlos Badal, as redes sociais, alguns canais de YouTube como este são fundamentais para a cada dia se aprender, filtrar o bom e verdadeiro e excluir o lixo. Claro, isto é como em tudo. Nós vemos canais de televisão, por exemplo, e sabemos, ao vermos um telejornal, sabemos que nem tudo o que é referido no telejornal é 100% correto. Porque existem sempre idealismos, ou seja, ou mais para a esquerda ou mais para a direita, existem ideologias e não há volta a dar e nós temos que saber filtrar, é como em tudo na vida. Temos que saber filtrar o que é bom do que é mau, é a mesma coisa que estarmos num trabalho. Temos 20 pessoas a trabalhar connosco num determinado trabalho. Nós sabemos daquelas 20 pessoas, se calhar temos que filtrar 15, 16 e se calhar 3 ou 4 é que temos que manter junto de nós, porque são aquelas pessoas que nos fazem sentir bem. Isto é como em tudo. É como em tudo. As redes sociais, porque é que haveriam de ser diferentes? Não podem, não é? Nós sabemos que está à disposição de um botão. Carregamos num botão, entramos em qualquer rede social. Mas a mesma coisa são os canais de televisão. E agora ainda mais, dá uns anos para cá, porque dá uns anos para cá começaram a aparecer estes canais que deixaram de ser aqueles normais, os da RTP, da SIC e da TV, começou a haver aqui uma falange enorme de canais, em que estão abertos 24 horas por dia,
em que a grelha obriga a que as notícias sejam repetidas no mesmo dia, durante essas 24 horas, umas 20 ou 30 vezes, portanto é uma lavagem que levamos, não é? Portanto também temos que saber filtrar, é como em tudo na vida. Canaril Costa, esses não andam cá para ajudar, mas sim para tirar dividendos, só olham para o próprio umbigo. É o que temos, infelizmente é o que temos. Francisco Bento, tive de sair, mas na minha opinião as redes sociais são muito importantes nos dias que correm para todos. Só temos que ter um pouco de atenção porque vigaristas também há nas redes sociais, sem dúvida nenhuma. Como eu estava a referir há pouco, por vezes vemos vídeos com um título chamativo, apelativo, não é? Um título que uma pessoa tem logo vontade de ir abrir aquele vídeo para ver. E depois vemos o vídeo até ao fim e aquilo não tinha conteúdo nenhum, não é? Quantas e quantas vezes já ocorreu cada um de vocês? Bastante, certamente, não é? Portanto, temos de ter muito cuidado, que há muita coisa que... E há mesmo canais que mentem, Lá está, a informação é enganosa. Nuno Duarte, nós na pesca sofremos do mesmo jeito que a ornitologia. Querem receber dinheiro de tudo e mais alguma coisa, impor regras e deveres. E nada nos dão em troca, nem uns meros contentores de lixo nos fornecem junto ao mar, já que tem custos e dificuldades em remover. Pois é, péssimo, é péssimo. Isto é na generalidade. Aqui estamos a falar na ornitologia, não é? Porque é a área aqui abrangente do canal, mas isto é em toda a fauna, em toda a flora, e infelizmente estas situações ocorrem. Enquanto não tivermos representatividade, vai por mim, meus amigos. Eu não ligo nada à política, eu não tenho nenhum partido, não sou apologista de nenhum partido em especial. Eu sou apologista de um partido que chega ao poder e que eu veja que está a fazer bem ao país. E quando digo ao país é aos portugueses, porque o país são os portugueses. O país não é mais nada, o país são os portugueses. E se eu ver que um partido vai para o poder e que faz coisas boas em prol dos portugueses, em prol do país, para mim seja de esquerda, de centro, de direita, mais radical à esquerda, mais radical à direita, para mim tem o meu apoio, porque eu vejo que estão a ser feitas coisas boas. Agora, enquanto não tivermos ninguém a nos representar, vai ser muito complicado, meus amigos. Paulo Palmeiro, Vítor, não trabalho com a justiça, como se sabe, já pratico atletismo há quase 40 anos, como se diz, estou alguma vez a fugir à polícia, GNR e militares e muitos outros. Sim, sim, é verdade. Nuno Duarte, Francisco Bento, até porque quem está no PAN deveria procurar criadores das várias espécies para se poder informar. E já que está no Parlamento, defender realmente o interesse dos animais todos e dos seus criadores. Sim, sim, era o que eles deviam logo ter feito desde a sua gênese. Mas nós percebemos rapidamente que não houve qualquer tipo de interesse, nem houve qualquer tipo de contacto por parte do PAN, não é? Em tentar se reunir com as várias entidades que regulam tanto a ornitologia, como a tauromaquia, como a canicultura, a gaticultura e muitas outras coisas, não é? E eles nunca tiveram interesse nenhum em se reunir com entidades do género. Porquê? Porque já tinham uma ideia pré-definida, iam com aquelas coisas que os cavalos usam, que é para olharem sempre para a frente, não é? Pá, não pode ser. Por isso é que eu digo, tem que haver alguém que mostre o outro lado da situação a esta gente. E enquanto nós não tivermos essa representatividade, vai ser muito complicado, meus amigos. Nuno Duarte, sim, Vitor é hoje, caso não saibas. A avenida mais conhecida em Lisboa foi feita pela minha nascença, Avenida 24 de Julho. Espetáculo, amigo. Mais uma vez, parabéns, ok? João Carlos Badal, Paulo Palmeiro. Na volta, alguma vez ainda fugiste à frente aqui do amigo João Carlos Badal, não, Paulo? Miminhos ao quadrado, parabéns e muitas felicidades, Nuno. Estão a ver aqui um dos nossos parceiros comerciais também a desejar os parabéns aqui ao Nuno, espetacular. Nuno Duarte. Nuno Duarte, Vítor, não precisa de ser alguém que esteja envolvido em partidos, basta algum que saiba escrever e motivar o partido em prol do número de criadores no partido e fazer ver a quantidade de votos que esse partido pode vir a ganhar com essa ação em benefício de defender a ornitologia, terá que ser enviado a vários partidos e mencionado a quais partidos foi pedir ajuda. Oh, amigo, eu aí acho que é um bocadinho mais difícil, não? E eu vou-te explicar porquê.
porque não é o meu caso. Como eu referi aqui há poucos minutos atrás, eu não sou partidário de nenhum partido político, mas isto não acontece com todas as pessoas. Há pessoas que têm ideologias políticas, não é? Há pessoas que têm uma ideologia de esquerda, uma ideologia mais de centro, outra ideologia de direita, outra ideologia radical de esquerda, radical de direita, etc. E se calhar nem todas as pessoas iriam efetivamente votar no partido que nos apoiasse, porque existem sempre ideologias, não é? Não sei, não sei. E depois não é só isso. Primeiro temos que saber qual é que é a abertura de o partido em tentar ter alguém que efetivamente nos represente. Por isso é que eu digo, era alguém que deveria já ter algum lugar num desses partidos políticos e que demonstrasse esta abertura de diálogo com as federações, por exemplo, aqui na ornitologia, para tentar haver representatividade. Mas o problema é que se nós, criadores, fizermos isto, se calhar não somos levados muito a sério. Se não tivermos alguém lá dentro que nos encaminhe. E depois o problema nem é esse. O problema destas situações não pode partir também dos criadores. Teria que partir de quem está lá em cima, das federações. Ou da Com Portugal, não é? Que é o órgão mais alto que representa a ornitologia em Portugal. Temos a Com Mundial, que é a Confederação Ornitológica Mundial, e depois temos as COMs de cada país, a Com Portugal, a Com Espanha, a Com Itália, a Com Brasil e por aí fora. E tinha que partir lá de cima, porque mesmo que nós fizéssemos um baixo assinado com 2.000 ou 5.000 ou 10.000 assinaturas, de pouco ou nada valia se esse abaixo assinado não fosse entregue pela entidade que representa, porque isto, felizmente ou infelizmente, existe uma hierarquia e teria que ser por aí. O problema é que nós não vemos nem sequer o interesse dessas hierarquias, né, de quem manda, de fazer o que quer que seja relativamente a isso. É complicado. João Carlos Badal e as duas federações existentes em Portugal, o que já fizeram para alterar esta situação? Deixa a pergunta no ar. Pronto, está aqui. Pronto. É isto mesmo. É exatamente esta situação. É aquilo que provavelmente foi feito. Se foi feito, é sem conhecimento dos criadores, porque nós sabemos que existem reuniões das federações com os clubes. Muitas vezes os clubes sabem das coisas, não transmitem aos sócios, porque lá está, é a tal mentalidade. A mentalidade é esta. A mentalidade que nós temos aqui em Portugal é esta. Existem assembleias de federações. Como vocês sabem, há clubes que estão federados numa federação, há clubes que estão federados noutra. E de vez em quando as federações fazem assembleias com os seus representantes, que são nada mais nada menos que os clubes. Quantas vezes vocês são informados do vosso clube de que houve uma assembleia e foi discutido o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, foi decidido isto, foi decidido aquilo, foi revogado isto, foi revogado aquilo. Quantas vezes? Bola! Zero! Zero! Porque a importância que dão a nós, simples criadores, também é pouco ou de nenhuma. E estas coisas deviam passar cá para fora. Mais uma vez. Mentalidade. Não divulgar estas coisas cá para fora. Nem àqueles que sustentam os clubes, que são os sócios. Não é? Porque isto é muito bonito dizer que os clubes ajudam os sócios não sei quê, mas também devemos dizer que os sócios é que fazem com que os clubes existam. Se um clube não tiver sócios, não existe. Ponto final, parágrafo. Certo? Portanto, tudo aquilo que diga respeito ao clube, os sócios têm que saber. E não tem que ser obrigatoriamente sempre dito em Assembleias Gerais. Até porque as Assembleias Gerais são para outro tipo de situações. São para situações que digam efetivamente respeito aos problemas, às situações dos clubes em questão. Agora, sempre que existem estas reuniões, se calhar muitos de vocês não sabem que existem, mas existem com alguma frequência, vocês não sabem nada. Ou vocês fazem parte de um clube e ficam a saber, porque foi lá o presidente ou o vice-presidente ou alguém a representar o clube, e ficam a saber as coisas que foram referidas durante essas reuniões. Ou então, se forem um simples criador, sócio de um clube, vocês não ficam a saber de nada. Até eu não saberia disto se não tivesse feito parte dos órgãos sociais da AP aqui há uns anos. Entendem? E vocês acham isto certo? Portanto, nós nem sabemos se as federações se mexem, se não se mexem, não sabemos nada. E isto não é correto, é a tal mentalidade. Isto não gostava nada. Eu não digo pôr em direto uma Assembleia Geral. Não, não é nada disso. Mas depois de terminada uma Assembleia Geral de uma determinada federação, poderiam fazer uso das redes sociais para terem um site, para terem uma página no Facebook,
para terem um grupo no YouTube e divulgar. Durante esta Assembleia, foi falado isto, foi decidido aquilo, foi homologado aquilo, foi revogado isto. Não sei. Epá, e nós ficávamos a saber os pontos que tinham sido debatidos e falados no decorrer da Assembleia e ficávamos com conhecimento. Isto passa-nos tudo ao lado, meus amigos. Tudo ao lado. É inadmissível. É inadmissível em pleno século XXI. Sónia Costa, aqui também a desejar os parabéns ao Nuno. Nuno Duarte, obrigado, Miminhos ao Quadrado. Não se esqueçam, Miminhos ao Quadrado é o parceiro comercial mais antigo que nós temos aqui no canal. Oferece 10% de desconto. Faz vestimentas personalizadas, chapéus personalizados, t-shirts com o vosso logotipo, pequeno à frente, grande atrás, calções personalizados, fatos de treinos personalizados, blusões personalizados, jaquetas personalizadas, malas personalizadas, sacos para transporte de olas personalizados, etc. Outras ideias que vocês tenham, etc. Rui Rocha, Nuno, podíamos iniciar esse movimento aqui. Nuno Duarte, obrigado, Sónia Costa. Nuno Duarte, Rui Rocha, até podíamos, mas nós somos só uma gota no oceano quando temos identidades com força para o fazer e com pessoas competentes para nos representar e estar sentado na Assembleia, expor ideias e defender a tese do que representamos para o país. É um bocadinho por aí. João Carlos Badalia como Portugal, pronto, lá está, aqui o amigo João Carlos está exatamente na mesma linha de ideias que eu. É a tal situação. Deveria de ser a COM, a meu ver, deveria de ser a COM Portugal que deveria chegar à frente e tentar fazer alguma coisa. Agora é assim, já fez? Não faço ideia. Até pode já ter feito e nós não sabemos nada, porque não é passado nada cá para fora. Portanto, ficamos sempre sem saber, não é? Rui Rocha, amigos, mais uma vez, foi muito agradável e instrutiva a vossa companhia, mas infelizmente vou ter de sair uma já todos até amanhã. Até amanhã, amigo, um forte abraço. Nuno Duarte, mas Vítor, quem vai votar não interessa, o interessante para o partido da apoio é saber que pode vir a ganhar com isso. Foi o que aconteceu connosco na pesca. E sim, não pode partir de um simples criador, tal como mencionei assim a minha resposta ao Rui Rocha, mandavam-me logo ir pentear macacos, tenho que vir das federações. Pois, é por aí, amigo, tem que ser por aí. Tem que haver uma entidade, efetivamente, que regule aqui a situação, que se chega à frente. O problema é que nós não vemos, nem vemos sequer este problema a ser debatido na sociedade portuguesa ou na sociedade ornitológica portuguesa, não é? Porque nós até devíamos ter uma sociedade ornitológica aberta relativamente a isto. Lá está. Poderiam aproveitar as redes sociais para terem canais de comunicação para com, não apenas com os clubes, que hoje em dia é o que as federações fazem, só falam com os clubes, mas falarem também para os criadores, para nós termos uma noção daquilo que está a ser feito ou não, relativamente a esta temática da representatividade parlamentar, como a muitas outras, não é? E nós não fazemos a mínima ideia. Ou bem que uma pessoa pertence aos órgãos sociais de um clube e vai sabendo alguma coisa, ou então, enquanto criador normal, não sabemos nada. Paulo Palmeiro, Vítor, também já fui correr muitas vezes a Évora e a Beja, não sei se o amigo João Carlos Badal corre ou se já o fez ou tive que ir à frente do carro ou moto da GNR. Pois era mais por aí. O amigo João Carlos ri-se. Meus amigos, vamos ficar por aqui. O meu amigo Aves Silva, vou agora falar aqui do meu amigo Aves Silva, deve estar chateado comigo por ontem eu ter chamado a atenção dele ter-me feito repetir aqui um assunto que eu estava a falar, que já não me recordo qual era, que hoje só se apresentou aqui e ficou calado, deve estar com um beicinho hoje. Meu amigo Aves Silva, não fica assim, não vale a pena. Estamos sempre aqui na paródia e na brincadeira, ok? Portanto, hoje vamos ficar por aqui, meus amigos. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Gilberto Spiller, Canarinho Laranja dos Felizados, abraço. Um forte abraço, amigo. Olá, como está? João Carlos Badal, até amanhã, amigos. Até amanhã, amigo. Um forte abraço. Amanhã voltaremos, ou com um novo tema, ou com um tema livre, logo verei. Sexta-feira, a chegar o final da semana. Top, meus amigos, ok? Portanto, e como sempre, Paulo Palmeiro, obrigado, Vitor, pela live. Abraço a todos os criadores. Obrigado, eu, amigo. E como sempre, não desistam de criar, pois criar é preservar. Até amanhã e um forte abraço.